vez aqui com o nosso amigo Luiz Nassif, que é um batalhador incansável de conseguir com que a comunicação chegue a todos nessa linguagem tão esquisita que é de energia, tão complexa. Mas eu venho trazer a minha contribuição aqui dentro dessa ideia de trabalharmos as fontes de energia. Eu queria, de início, fazer uma proposta a você, que é um pouco comunicador, eliminar de vez essa palavra fontes alternativas, para chamar de fontes complementares. Porque ficou muito claro pela exposição do Hermes, do Mário, do Tomasquim, do Machado, essa ideia do eixo. Você tem as hidrelétricas como eixo e você tem essas outras fontes como os complementares. Em termos de mercado, chamar uma fonte de complementar é muito mais lógico de chamar de alternativa. Alternativa é um backup, é uma saída, e nem sempre você dá a devida precificação para ela. Tá? Bom, eu vou colocar então alguns pontos aqui, eu pedi que passasse para a próxima. Primeiro, qual é o território da biomassa que está nos jornais, que está em todo quanto é lugar, essa questão do etanol, essa questão da guerra. Eu fui buscar esse mapa aqui, peguei a colaboração do pessoal da IBM Agro. Vejam bem, todos os pontos em azul são os pontos de maior potencialidade de produção de biomassa no mundo. E notem que aqui existe uma área que nem sempre é uniforme, mas é onde se concentra a maior quantidade de pontos azuis. Portanto, são as regiões de maior potencialidade. Vamos ver aqui no Brasil. Aqui é o Nordeste, está no ponto verde, aqui está os azuis, aqui está a região que pega a Amazônia, que pega aí, enfim, é uma graduação que é feita pela FAO. Então, aqui nós temos o território da biomassa no mundo. Próximo. Aqui nós temos o território da cana no mundo. Aonde se pode plantar cana? Aonde se planta cana? Então, tem aqui essa indicação, basicamente coincidente com aquela região de maior potencialidade. Veja que interessante. 100 países podem produzir biocombustíveis para 200 nações. 20 países exploram petróleo para todo o mundo. Aqui está o início de muitas discussões. E eu faço um convite a todos de ler uma entrevista do professor Goldenberg, que está no Valor Econômico de hoje, que vocês vão entender muito bem o que nós estamos falando, porque tem todo esse ataque. O próximo. Aqui está a fotografia do problema, o etanol do milho, e aqui vocês têm tudo que está em verde, onde se produz etanol. Tudo que está aqui nesses pontos, as plantas que estão aqui nessa cor laranjada são as plantas em operação, 143, e as amarelas, 84, que estão em fase de expansão. Então, aqui é o Corn Belt, aqui é onde está. Você trazer etanol de milho daqui para a Califórnia, por exemplo, é muito mais caro para o problema de logística do que pegar do Brasil e levar para lá, mesmo com as taxas alfandegárias que nós temos. Então, aqui é o território americano, onde existe essa preocupação, porque você está substituindo uma fonte de alimento para a produção do etanol, que é o caso do milho. Aqui nós temos a questão do biodiesel instalado na Europa. Então nós estamos vendo que os grandes produtores de biodiesel, principalmente aqui a Alemanha, né, que também se utiliza de outras fontes, como a couve, etc. E tal. Aqui a gente tem bastante pouco de informação. Próximo. Aqui nós temos o nosso Brasil, né, com as indicações das áreas, onde principalmente essa área mais amarelada, que é o Cerrado, onde nós temos hoje o nosso grande território, porque aqui se concentra aquelas coisas que todo mundo quer ter: terra, água e sol. Tá? Então, nós temos potencialidade para crescer. Remembre bem esse mapa que vou mostrar outro no final para fazer um análise comparativa próximo. Aqui nós temos as demandas e as ofertas de energia e algum desequilíbrio estrutural que foi aqui colocado, que pretende cobrir esse desequilíbrio estrutural com o leilão de energia de reserva entre 2009 e 2012, com aqueles diferentes produtos. Isso é estratégico que foi lançado. Próximo. Aqui nós temos o contexto que foi colocado, aqui um resumo muito rápido, do contexto energético. As hidrelétricas, hoje ficou muito claro que nós temos hidrelétrica com baixa capacidade de regularização, escassez de novos projetos, dificuldades e complexidade do licenciamento, e termoelétricas com operação com custo variável unitário elevado, principalmente aquelas de óleo,
que finalmente hoje deverão ser autorizadas a serem desligadas as térmicas a óleo, principalmente, que nós estamos vertendo água e estamos gerando térmicas a 800, 900 reais o megawatt-hora. E essa conta todos nós vamos pagar, além, possivelmente, da conta da diferença de tarifa de Itaipu, que já sinalizaram por aí que vem mais alguma coisa. Tá? Os atributos da nova geração. Os empreendimentos que agreguem capacidade, que tenham condições de influenciar a segurança do sistema. As hidrelétricas que possuem maior capacidade de regularização, geração menos dependente de sazonalidades, menor impacto ambiental. Nós não podemos ficar nessa dependência de São Pedro. Nosso ministro São Pedro tem comparecido sempre, até mais do que a gente espera, mas nós não podemos ficar nessa vulnerabilidade. E termoelétricas que operem com custo variável unitário compatível para ser despachada em situações que não sejam críticas. Isso é a visão. A biodiversidade, como foi dito pelo Hermes aqui, tem todos esses atributos, pequenos projetos, licenciamento, etc. e tal, disponível para ser utilizado. Próximo. Mas aqui vem a coisa mais importante que eu acho que traz para o debate aqui, que o Nassif está promovendo. É a matriz da agroenergia. É a matriz que nós temos que nos debruçar daqui para frente. Nós temos de um lado a natureza, terra, água e sol, do outro lado a tecnologia normal. Não se faz projetos eficientes sem analisar o dimensionamento da tecnologia. Você pode falar, vou fazer mini usina, como diz o professor Goneberg, é muito bonito, muito acadêmico falar, mas na prática não fica em pé, economicamente. Então nós temos que ter uma dimensão que é dada por esse componente do know-how da tecnologia. Aqui nós temos as políticas públicas que vão direcionar. Aqui eu peguei só da parte da agroenergia, da parte relacionada à energia. Alimentos, por exemplo, vou pegar aqui resíduos, arroz, por exemplo. O arroz, ele produz um resíduo vegetal. Esse resíduo vegetal, eu posso transformá-lo em bioeletricidade, energia térmica e CO2. Por quê? Eu vou queimar numa central de congelação. Ou mesmo o lixo. O lixo aqui produz biogás e também vai falar. Da cana-de-açúcar já foi falado, da citricultura nós temos a polpa, que também já começa a ser utilizada, e das florestas dos resíduos. Tudo isso vem dar como subproduto, através de uma central de cogeração, bioeletricidade, energia térmica, vapor e crédito de carbono, CO2. Isso é uma coisa de novidade, porque nós precisamos começar a deixar a nossa monocultura hidroelétrica e começar a trabalhar com a nossa nova matriz, a agroenergia, porque cada vez mais será crescente o uso dessas fontes complementares do sistema. Próximo. Então, aqui a visão do 2030 é esse. Nós vamos ter da cana a bioeletricidade, no futuro o etanol, né, o biodiesel, e da madeira também nós vamos ter a bioeletricidade, e no futuro nós podemos ter o etanol celulósico. Isso é uma visão de progresso futuro. Próximo. Bom, qual é o território de produção da cana-de-açúcar? Nós estamos falando aqui daquilo que representa 80%, 90% praticamente do que é a produção. Está nessas áreas aqui. Nas áreas azuis, nós temos os projetos de retrofit, nas áreas em vermelho, as áreas principais de expansão. É aqui que está o território nosso de operação da produção da cana-de-açúcar, que está nessa região. Próximo. Aqui nós temos aquelas três coisas importantes da cana. O caldo, que faz o açúcar e o etanol, o bagaço, que se faz a energia para autoconsumo e também excedente, e a palha, uma parte fica com adubo, outra parte de bioeletricidade. Aqui já foi dito que nós ofertamos, principalmente nesse período, aqui no Sudeste. Se for no Nordeste, ele tem uma data diferente, por causa da sazonalidade da produção. Temos dois patamares de preço. Uma média de preço inferior nesse período, que é o período úmido, e uma média de preço superior. Isso imaginando o custo marginal de operação, valores típicos, só para ter uma ideia. O próximo. Bom, aqui vem de novo aquela mesma figurinha. Quer dizer, eu tenho o suco, o bagaço, a palha. Do suco vai o açúcar, também vem para o etanol, aqui sai também o melaço, pode ter outros produtos. Futuramente nós podemos ter a hidrólise do bagaço para produzir mais etanol e hidrólise da palha. Isso é uma coisa futura. Mas a bioeletricidade vem para cá, ainda temos a lignina. A palha, esse aqui que vocês estão vendo, é a palha que sobe com o corte mecânico. Isso dá um carpete de 10 a 15 centímetros, né? Quer dizer, é muito fofo, tem que tirar uma parte para rebrote. Então vem para a produção de bioeletricidade. Esse é uma central de 34 megawatts, aqui está a turbina, aqui está o gerador. Ele ocupa 1/3 dessa sala aqui, você põe uma planta dessa. Quer dizer, nossa sala aqui cabe uma planta de 120 mega
de cogeração de biomassa. Aqui está a caldeira, no próximo. Aqui estão os patamares. A produção de cana está caminhando nessa direção. Quer dizer, nós já estamos falando que a próxima safra, que começa a ser colhida agora, deverá atingir praticamente 500 milhões de toneladas. O próximo disso, entre 490 e 500 milhões de toneladas. Estamos rumando para 1 bilhão de toneladas. Essa velocidade, ela poderá ter pequenas interrupções, mas eu até acredito que em 2020 a nossa produção será superior a 1 bilhão de toneladas de cana. Com isso, nós temos aqui as previsões, uma redução da produção de açúcar, um aumento na produção de etanol, também uma produção excedente e uma participação potencial da biodiversidade que pode chegar até 15% desse potencial, porque essa biomassa existe, considerando que nós vamos usar caldeiras eficientes, 50% da palha será queimada para a produção de energia e 75% do bagaço em caldeiras eficientes, e tudo isso para exportação. Ou seja, 50% da palha mais 75% do bagaço será para produzir energia para o sistema. Uma caldeira de 21 bar, que era antigamente, gastava 12,5 kg de vapor para fazer 1 kWh. Uma caldeira de 100 bar gasta 4,6 kg de vapor para fazer o mesmo kWh com a mesma biomassa. Próximo. Aqui nós temos o caso da queima de cana. Em São Paulo, nós temos essa legislação que até 2021, todas as áreas com até 12% de liquididade deveriam zerar a queima. Aí foi feito esse protocolo para zerar em 2014. O que está acontecendo? Colocado em prática isso, próximo. Nós já temos nessa safra 2007-2008, esses pontos vermelhos são as áreas de colheita com cana com queima, com uso do fogo, e as áreas verdes já são todas mecanizadas, já empatamos, 50% mecanizado, 50% verde. É possível, então, esse ritmo que em 2012 se extinga o uso do fogo nas áreas até 12%. Isso vai provocar uma grande demanda de equipamentos. Só de colhedoras nós vamos precisar ter uma oferta adicional. Hoje, o total do parque de coletadeiras é uma coisa como 1,8 mil colhedoras, precisa comprar pelo menos 3.000, 3.500 adicionais. Nós vamos comprar aí uns 10 mil caminhões pesados, uns 6 mil tratores e tal, quer dizer, uma demanda de equipamento muito grande que vem em cima disso daí. O próximo. Aqui é o trabalho que foi feito junto já com a ANS para a questão da conexão, o principal gargalo da expansão da oferta. Notem aqui, está o sistema da rede básica, da CETEP, todos os pontos verdes são as usinas, principalmente nessa área oeste aqui de expansão, onde para cada uma foi identificado quando pode conectar, tem condições de conectar, quando pode, e qual o custo de referência de conexão para poder fazer um planejamento. Pela primeira vez nós estamos fazendo um planejamento de conexão das centrais de cogeração dos 4 principais estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Próximo. Aqui em São Paulo nós chegamos a esse patamar, quer dizer, os vermelhos aqui é o MVA total instalado e o azul é o megawatt potencial de exportação, quer dizer, um número bastante expressivo, que não adianta nada ser um potencial se a gente não criar regras para trazer para o mercado. Próximo. Para Goiás e Mato Grosso do Sul foi feito um outro sistema de cadastramento, que tem todo georreferenciado, a referência do plano decenal, criamos um novo sistema gráfico para poder identificar as coletoras dessas regiões. Essa metodologia foi adotada e, por incrível que pareça, nós começamos a trabalhar esse projeto em abril do ano passado, já passaram 12 meses e as regras para colocar em prática isso ainda estão sendo discutidas, como será discutida novamente hoje às 18 horas, depois do preço anunciado. Você nem sabe como é que vai ficar essas regras e o preço já está anunciado. Um descompasso institucional muito perigoso, podendo levar a uma frustração de oferta muito grande. Próximo. Aqui está o resumo do que nós encontramos. Nosso horizonte de trabalho até 2015. Nós temos 210 empreendimentos nesses 4 estados. Aqui a capacidade instalada, a capacidade prevista de exportação, chegando a esse número aqui até 2015. 14.800 megawatts de potencial de exportação instalado e um potencial de cerca de 10 mil megawatts de energia a ser ofertada. Se não tiver condições de comercialização adequadas, solução da questão da conexão, que é o principal problema hoje, tudo isso daqui vai virar novamente fumaça, porque não vai acontecer esse projeto. Então, um investimento desse é bastante significativo. O volume de investimento que tem aqui só em cogeração, estou falando de 15 a 17 bilhões de dólares, só em cogeração fora das usinas novas.
Se somarmos as usinas novas em implantação nesse período, nós vamos atingir o patamar de 30 bilhões de dólares que esse setor está investindo. Próximo. Aqui alguns aspectos relevantes. Quer dizer, a cogeração, principalmente nesse período, ela é complementar da hidrologia, ela é geração em períodos de natural elevação do custo marginal da operação. A inflexibilidade já foi muito esclarecido aqui, que contribui. E um exemplo de impacto: cada 1000 megawatts médio de energia de biodiversidade colocada, ela corresponde a um ganho de armazenamento de 4 pontos percentuais. Depois, se adicionasse virtualmente 4 pontos percentuais de água. Reduz a dependência de afluências, isso nas metas que estão sendo estabelecidas, que é do ano novembro, se faz do primeiro ano, para depois pegar o ano seguinte. E existe uma oferta potencial para 2.500 megawatts médio, como foi demonstrado aqui, que é praticamente resolver aquele espaço crítico antes do início do Madeira. O próximo. Aqui nós temos uma visão de Estado, quer dizer, se existe esse potencial, por que não trazer esse potencial? Quer dizer, se ela está disponível, por que eu preciso definição dessas regras? Então, a nossa opinião é que tem que ter uma visão estratégica de Estado, daí aquela colocação inicial de deixarmos de falar de fontes alternativas, falar de uma fonte complementar que ela está disponível. O principal fator restritivo é a conexão. Nós não temos mais usinas a conectar de 10, 15 megawatts. Nossas usinas hoje passam de 100 megawatts. Tem usinas chegando a 200 megawatts. Estamos já no limite de capacidade econômica de transporte em 138 kV. Então, há uma necessidade de rever tudo isso. Complementariedade, alocação de custo, que o setor trabalha é que seja equilibrada essa alocação de custo. Ninguém está querendo subsídio, está querendo realidade. Até porque a proposta que nós temos é a seguinte: os empreendedores do setor sucroalcooleiro, eles vieram da atividade agrícola, eles pouco conhecem da complexidade regulatória e de operação do sistema de transmissão. Isso não é uma função do produtor de cana, isso é uma função de um agente de transmissão, de um agente de distribuição. Então nós achamos que cada um no seu lugar. O gerador está gerando, o transmissor, o distribuidor está cuidando da transmissão e o consumidor está consumindo. Então acho que há uma redefinição dessa diretriz regulatória, porque isso é o grande limitador. E essas linhas de interconexão serão sempre em 138 kV. Para se ter uma ideia, nós vamos ter usinas que vão estar conectando em 345 kV. Imagine o operador de uma usina de biomassa, de etanol, ele entender uma operação de uma subestação 345 kV, que é uma operação de subestação de rede básica. É muito complexo para ele isso. Se nós vamos esperar que ele adquira todo esse conhecimento, vai passar muito tempo. Então já transfere isso para um agente que tem essa responsabilidade. Próximo. Aqui vem alguns aspectos regulatórios. Então, se existe isso, por que nós não vamos buscar para induzir uma oferta? E se isso não for resolvido, não espere que essa oferta virá. Ela não virá, porque ninguém vai colocar um dinheiro sem saber quais são as regras. Veja bem, ontem saiu esse edital do leilão e do contrato. Hoje nós temos reunião para definição dessas regras que estão relacionadas à conexão. Tem uma série de detalhes do edital de ontem que vão demorar ainda mais 25 dias para ser publicado. E o leilão está marcado para o dia 20 de maio. Se as regras não forem claras, ninguém vai tomar risco e vai fazer oferta. Bom, a prioridade, então, que nós temos, que cabe ao poder concedente, e nós não estamos querendo mais uma operação de esparadrapo, de remendo da regulação existente. Acho que tem que ser uma regulação estruturada, que atenda o tamanho dessa oferta potencial que está aí. Não é com aquele eclipse adicional que nós vamos resolver esse problema. A complementaridade está vindo aqui, a biodiversidade, ela oferece a complementaridade necessária, e nós estamos querendo que essa aqui observe uma isonomia pelo potencial do que é feito, por exemplo, com as obras de madeira. Se define um ponto de conexão, o empreendedor tem essa responsabilidade até aquele ponto de conexão, vai pagar uma TUST pré-fixada, e o restante é problema da transmissão. Faz-se um leilão, chama-se um investidor que faz investimento disso. Próximo. Então, aqui está a colocação feita. A EPE já realizou esses estudos, tanto para Goiás e Mato Grosso, que é a visão de expansão de transmissão. O ONS fez o trabalho para São Paulo e Minas, que é uma visão de ampliação e reforço de rede. Então, os dois agentes que enxergam de curto prazo, de médio e longo prazo, fizeram o seu papel, e nós temos isso planejado por usina. Para cada uma das usinas você tem um cronograma 2008, 2015, o que vai ser instalado, o que vai ser injetado. Qual é a proposta que nós temos? Que cabe ao poder concedente redefinir essa questão, tendo em vista uma atribuição de responsabilidade. Para isso, tem o artigo 17 da Lei 9074,
que diz o seguinte: o poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica do sistema interligado, as de âmbito próprio do concessionário de distribuição e as de interesse exclusivo da central de geração. Está muito claro qual é o papel. Falta, então, uma portaria do ministro, um decreto, inclusive, como se vai fazer. Você tem vários leilões. Nós vamos ter daqui até agosto, nós vamos ter 6 leilões. Se podendo ter o mesmo empreendimento está participando de o mesmo empreendedor de mais de um leilão. Então nós temos que ter uma regra clara, estruturada, não apenas um remendo de uma regulação que a ANEEL tem, de uma nota técnica, de uma resolução. É isso que nós estamos demandando. Próximo. Bom, aqui tem uma fotografia já do passado. A energia da biomassa já tem participado, muitos projetos foram inscritos aqui. O total que foi vendido, né, aqui nós temos de megawatts instalado, 1.200 megawatts, e megawatt médio está aqui, essa outra parte está sendo vendida para o Mercado Livre. A biomassa é um grande gerador de oferta para o Mercado Livre. Ela pode ter esse caráter pelo tamanho dos projetos, pela particularidade, pela implementação. Agora é preciso que para isso dê as regras de 3 pontos básicos, de conexão, de precificação, licenciamento ambiental já foi resolvido. Hoje você consegue obter uma licença prévia aqui em São Paulo, eletrônica, digitalizada, como é a CETESB. Se você apresenta sua documentação em dia, no máximo em 15 dias você recebe no seu computador a licença prévia. Não existe mais aquele problema, exceto para os casos de EIA, que tem que fazer uma audiência pública, aí nada precisou ser mudado do CONAMA, apenas um entendimento de racionalidade, esperando que os outros 2 itens também possam ter esse entendimento. O próximo. Aqui nós temos já o que está cadastrado, que foi mostrado pelo Thomas Kim, e o que está cadastrado de biomassa para esses outros leilões. O de agosto é o A-3 e o A-5. E para o próximo leilão de reserva, que foi anunciado, não tem as regras ainda, não sabe ainda como é que vai fazer, precisa ser discutido agora. Próximo. Bom, aqui tem as 2 fotografias do passado, cuja tecnologia era dada assim: que não sobe, que não falta bagaço. Então, queima ineficiente, não era interessante ter a queima eficiente. Agora vem a tecnologia da sustentabilidade. Muitas coisas mudam. Aproveitamento da palha, até de logística. Esse aqui é um exemplo de caminhões que são utilizados em praças internas das usinas. É um heptacaminhão, são 7. É um motor 520 cavalos, motor Volvo, importado, extra curto, né? Exatamente para dar essa movimentação. Aqui as montanhas de bagaço. Aqui o tamanho de uma caldeira de 92 watts. É um edifício de 12 andares, 80 metros de comprimento. Uma caldeira dessa, você vê, todo mundo sabe quanto custa aí, próximo dos seus 20 milhões de dólares, alguma coisa assim. Esse é um novo cenário do etanol, da velocidade, do açúcar e do CO2. Próximo. Aqui está aquela mapa inicial. Todo mundo acha que a cana está comendo a área da Amazônia. Daqui até aqui são 2.500 quilômetros, aqui mais 2.000 quilômetros. Qualquer japonês que está lá em Nagoya nunca vai entender esse mapa, porque a terra dele é permanente e nós temos que entender isso, nós temos que valorizar e defender isso que é nosso. Ninguém vai invadir isso daqui, tem todo esse espaço, todo esse crescimento vai estar aqui, e principalmente o crescimento da produção de cana se dará muito mais na vertical do que na horizontal. O ganho de produtividade e variedades novas que estão sendo colocadas, independente de se pensar em biotecnologia ou até em transgenia. Próximo. Bom, aqui somos associados da Cogen, que sustenta que a gente fique falando essas coisas para todos vocês. Muito obrigado.